Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está aí sintonizado aí na nossa programação. Você está pela 94 e FM de Patos de Minas e pelo Facebook, né? Estamos um pouquinho hoje na correria. Estamos aí um pouquinho atrasados, mas vamos aí transmitir para você aqui a palavra de Deus, né? Para o seu coração. Esteja aí ligadinho na programação em nome de Jesus. E eu quero abrir com vocês o livro de Esther, ainda continuando aí, né? Continuando trazendo a mensagem de Deus para o seu coração, tá? E continuando aí no livro de Esther. Hoje nós vamos ler o capítulo 8, né? Onde nós vimos sobre Deus abençoe, querida. Dê um glória a Deus, aleluia, para mim te ver aqui. Em nome de Jesus, né? E livro de Esther, capítulo 8. Se você está nos seguindo, você não viu ontem o 7, nós falamos sobre o enforcamento de Ramã. E agora nós vamos ver sobre o edito do rei. Que o rei teve que fazer um novo edito para poder cancelar tudo aquilo que já tinha programado e preparado pelo Ramã, né? O inimigo Ramã. Vamos ler então capítulo 8 de Esther, a partir do versículo 1. Eu vou ler alguns versículos bem rapidinho, tá? Depois nós vamos continuar aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor em Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, eu vou ler o 10 do 7. Assim enforcaram Ramã na forca que ele mesmo tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei aplacou. No versículo 1 do 8. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Ramã. Veja, deu a Esther a casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, pois Esther tinha declarado que era seu parente. O rei tirou o anel que tinha tomado a Ramã e o deu a Mordecai. E Esther nomeou a Mordecai como administrador da casa de Ramã. E suplicou mais Esther perante o rei, caindo-lhe aos seus pés chorando. Este foi aqui algo muito especial da parte de Esther. Deus abençoe, querida irmã Geralda Magela. Aleluia, glória a Deus. Um abraço para você também, querida. Então ela caiu aos pés do rei, chorando e implorando-lhe que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e o plano que esse tinha intentado contra os judeus, né? E o plano que ele tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, e Esther levantou-se e pôs de pé perante o rei. E disse, se bem parece ao rei, e se achei favor perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, e se lhes agrada, escreva-lhe que revoguem os decretos concebidos por Ramã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Que era uma carta que já estava preparada para aniquilar e destruir todos os judeus. Veja, meu querido irmão, pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver eu o mal que poderá vir ao meu povo? Como poderei ver a destruição de toda a minha parentela? Respondeu o rei Assuero, a rainha Esther, aos judeus e ao judeu Mordecai. Dei a Esther a casa de Ramã, e a ele enforcaram, porque intentaram atacar os judeus. Escrevei agora aos judeus, como bem vos parecer, e em nome do rei, selai com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei, selado com o seu anel, não se pode revogar. E foram chamados os secretários do rei, sem detença no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia do mês, e escreveu conforme tudo que ordenou Mordecai aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores, aos príncipes das províncias que se entenderam, que se estende da Índia até a Etiópia. 126
127 províncias. Era muita província, né? E a cada província segundo a sua escritura, a cada povo segundo a sua língua, como também os judeus segundo a sua escritura, segundo a sua língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de corretores montados neles, criados especialmente para o rei. E nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunisse e se dispusesse para defender-se as suas vidas, para destruir, matar, aniquilar toda a força do povo das províncias que quisesse assaltar-lhe com as suas crianças, suas mulheres, ou saqueasse os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, e no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para que vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em cavalos, que se usava no serviço do rei, saíram apressadamente impelidos pela palavra do rei, e o edito que foi publicado na fortaleza de Suzã. Versículo 15. E saiu Mordecai da presença do rei com um traje real, azul celeste, branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino de púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus foi uma época de felicidade, alegria, júbilo e honra. E em todas as províncias, em todas as cidades que se chegaram à palavra do rei e o seu edito, havia entre eles júbilos de alegria, banquetes e festas, e muito entre os povos da terra, e fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinham caído sobre eles. Querido irmão, por que eu li? Porque é necessário eu ler tudo isso. Para que você veja a providência de Deus. Como Deus, ele providencia tudo e que nada foge ao seu controle. Vocês viram que Ramã foi derrotado, o inimigo foi derrotado, e aí as bênçãos veio para a vida do povo de Deus, de Esther e Mordecai. Mas tinha um grande problema a ser resolvido ainda. Deus abençoe a irmã Mônica, que era que eles tinham que se defender, porque eles seriam saqueados, suas mulheres mortas, saqueadas por causa do edito do rei. Ele não podia revogar, porque o que o rei fazia, não podia revogar. Então tinha que dar outra lei, outro edito, para que o povo pudesse se defender, arrumar armas para que possa se defender, viu? Então é por isso que a Esther teve que fazer mais um pedido, clamar ao rei para que o seu povo não fosse aniquilado, né? Veja, meu querido irmão, no versículo Esther 17, havia alegria e júbilo com todos os banquetes e festas. Mas toda a palavra de Deus é maravilhosa e extraordinária. No entanto, alguns textos, como o da Bíblia, indicada aqui na palavra, indicada para hoje, são contundentes e chamam a atenção por sua mensagem poderosa, vivendo no mundo conturbado, cheio de violência, injustiças e ingratidões, né? E entre o que se prega e o que vive em todas as áreas da vida. E em função disso, a fé, e em especial a religião, tornaram-se totalmente desacreditadas. Talvez a única esperança seja conquistar as pessoas pelo exemplo, como aconteceu na época de Esther e Mardoqueu. E vale a pena conhecer a linda história contada no livro. Bom, então a palavra de Deus está dizendo que hoje, para a gente vencer esses inimigos hoje, que estão aí em toda a volta, querendo destruir você, somente pelo testemunho, pela palavra, pelo amor, pela fé, por aquilo que a gente tem de Deus, que possamos trazer para essas pessoas. Porque isso está instalado, irmão, infelizmente no mundo inteiro, em todos os lugares, existe ódio, existe perseguição, existe injustiça, existe falcatrua, existe tanta coisa errada. Como é que nós vamos nos defender, povo de Deus?
com as armas que o Senhor nos deu. Que armas é essa? Seria uma arma? Não. São as armas espirituais. Não são as brancas, mas são as armas espirituais. A oração, a busca de Deus, a justiça, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Essas são as verdadeiras armas que nós temos que usar. Vale a pena conhecer a linda história de Esther e o povo de Deus, os judeus. E estavam ameaçados a extinção e aniquilamento por um inimigo poderoso. No entanto, o Senhor, em seu amor, poderes e soberania, mudou o rumo e dos acontecimentos, trazendo grandes vitórias e livramento do seu povo de uma forma tão surpreendente que chamou a atenção de todos os povos que viviam nas 120 províncias do vasto império Pérsia. O que nós lemos aqui no versículo registra que muitas pessoas de outros povos, vendo claramente a mão de Deus operando de forma tão milagrosa em favor dos judeus, voluntariamente quiseram se juntar a eles, irmão. Veja, isso foi algo que chamou a atenção de todos os povos. O que aconteceu na fortaleza de Suzã, como Deus operou milagres e sinais e maravilhas, chamou tanto a atenção daquele povo que eles quiseram se juntar aos judeus. Mas que povo, hein? Que povo de Deus, que povo que faz as coisas direito, que povo que professa verdadeiramente a fé que eles têm. Não, nós temos que fazer parte desse povo. Isso quer dizer o quê? Que o amor seu, que o perdão seu, a Deus, a relação que você tem com o Senhor, a volta daqueles que abandonaram a Cristo, deixaram Jesus, voltar para Cristo. Irmão, isso traz um impacto muito grande para aquelas pessoas que estão do nosso lado, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo com você, a batalha espiritual que você está enfrentando, mas Deus, irmão, está no controle de toda a situação e tenha certeza que outras pessoas estão vendo isso. Cedo ou mais tarde você vai ver Deus operar na sua casa, nos seus filhos, na vida do teu marido. Você vai ver Deus operando na vida dos seus vizinhos, dos seus parentes, por causa do seu testemunho, da sua veracidade, da sua verdade, do seu amor ao Senhor. Veja, meu querido irmão, que os povos quiseram fazer parte dos judeus. Por milagre, eles reconheceram um grande milagre de Deus. E a Bíblia diz que os cristãos são o sal da terra e a luz do mundo. O que a sua vida íntegra os leva a brilhar como estrelas no meio de uma geração corrompida? Está entendendo? O que Deus está fazendo aqui? O que Deus quer fazer na sua e na minha vida? Fazer de você uma estrela. Fazer de você não uma estrela dessa que a gente vê por aí nos altos sucessos. Uma estrela de Cristo, uma estrela de Deus, que pode tomar conta, que pode tocar os corações, que pode falar profundamente. É essa estrela que Deus quer que você seja. Não é uma estrela para ser vista, para ser badalada, né? Para ser elogiada, não. Estrela porque vai brilhar a palavra de Deus e vai provocar a mudança de todas as pessoas. Em Mateus 5:13-16 e Filipenses 2:15, será glorioso o dia em que as pessoas quiseram abraçar a fé cristã, não tanto por causa das pregações, mas em cima de tudo por verem caráter, conduta e a boa mão do Senhor agindo na vida dos seus filhos. Então concluir também, quero isso para mim. Olha, sua vida como cristão leva as pessoas à sua volta a ensinar, a ansiar por um relacionamento com Deus. Irmãos, é muito importante a gente aqui pensar, será que a sua vida com Jesus, a sua vida com Deus, está levando outros a mudar de posição? Será que a sua vida está fazendo com que o seu marido, os seus filhos se volte para Deus? Ou está sendo somente um cristão de nome? Ou está sendo apenas mais um evangélico que está na moda? Irmãos, isso não vai funcionar na volta de Cristo. Nós temos que ser marcados com o sangue de Cristo. E quando a pessoa é marcada com o sangue de Cristo, quando ela nasce de novo, irmão,
ela passa a ser uma pessoa diferente. Ela não é uma pessoa que odeia, não é uma pessoa que deseja mal, não é uma pessoa que fica falando mal dos outros, não é uma pessoa que fica se vangloriando, ou eu fiz isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo lá. Não, querido irmão. O que tem que brilhar na sua vida é Deus, é o Espírito Santo. O que você faz ou deixou de fazer, deixa que isso vai ser recompensado pelo próprio Deus. Tá entendendo? Então, o que nós temos que fazer? Amar as pessoas, e as pessoas têm que ser tocadas pelo seu pela o Deus que há em você, pela a graça que há em você, a unção que há em você. As pessoas precisam ver isso. Então é isso que traz mudança. É isso que faz as pessoas mudarem. Veja, tantas coisas ruins que foram colocadas sobre o povo de Deus. Quantas coisas ruins foram lançadas sobre o povo de Deus lá de Suzã, que morava em Suzã, que morava nas outras províncias, porque esse povo que morava em Suzã e nas províncias são pessoas que não voltaram para Jerusalém. Eles ficaram ali, porque eles acostumaram, compraram terra, adquiriram bens, então eles não queriam ir para Jerusalém, eles não foram. Não é? Com a primeira e a segunda leva, a terceira leva, eles não foram. Então foram um povo que ficaram em Suzã. Então esse povo que ficou em Suzã foi o povo que teve que enfrentar essa batalha, enfrentar esta luta, enfrentar isso com cabeça erguida. Já que vocês quiseram ficar em Suzã, vocês vão ter que enfrentar isso aqui. Então, querido irmão, aonde quer que você esteja, você está nos Estados Unidos, você está aqui no Brasil, você está na Europa, você está em qualquer canto que você estiver, você tem que ser a luz de Cristo. Por que você foi para lá? Porque tem um projeto, tem um propósito. O propósito não é de só ganhar dinheiro. O propósito não é de você só ter algo, né, para se sustentar, não. O propósito de Deus, irmão, vai muito mais a fundo. É salvar, é levar Jesus. Às vezes você vai na Europa ganhar somente uma alma, mas é uma alma preciosa para Jesus. O que uma alma vale? Vale mais que o mundo todo, irmão. Então, às vezes você vai mudar para uma cidade para ganhar somente uma alma. E uma alma tem muito valor, não é? Mas vale a pena por causa daquela alma. Você está entendendo? Então nós estamos aqui, querido irmão, por causa de Deus, para um propósito maior. Não só para casar, não é somente para ter a nossa família, nossos filhos. Claro que eles são muito importantes, a nossa família é importante, você tem que ser de Deus no meio da sua família, mas o propósito de Deus vai muito além, muito mais profundo do que você ter sua família, ter o seu trabalho, ser bem-sucedido. Porque hoje as pessoas procuram somente o material, eles olham somente para as coisas da terra e não percebem que Deus tem algo para fazer através da sua vida. Irmãos, o propósito de Deus ali foi grande, porque eles queriam aniquilar os judeus, eles queriam destruir, mas isso trouxe uma bênção tão maravilhosa em Suzã, que todos aqueles que viram esses milagres extraordinários quiseram fazer parte dos judeus. Isso não é maravilhoso? Não é? É como lá no rei Nabucodonosor, vocês estão lembrados, né? Que Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo estava adorando aquela imagem, mas os três disseram, não, nós não vamos adorar. Foram jogados na fornalha de fogo, o fogo destruiu eles? Não. Mas depois que eles saíram de lá, houve temor, houve mudança. O rei reconheceu Deus. Então tudo que acontece de ruim na sua casa, seja no seu trabalho, na sua empresa, é para a glória de Deus. É para que você dobre seu joelho, é para você orar e falar, Senhor, estamos numa situação difícil e é nessa situação que o teu nome vai ser glorificado, Senhor. Me abençoa, abre portas, abençoa minha casa, minha família, meus filhos, abençoa meus vizinhos, todos aqueles que estão à minha volta. E o Senhor vai fazer com que isso se torne realidade na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente. E amanhã nós vamos falar sobre o 9, né? O 9 e o 10, né? Que é o último, os capítulos de Esther, que nós estudamos desde o primeiro capítulo. Tá aí tudo no Facebook, você pode estar acompanhando no YouTube também, você pode fazer parte, você pode fazer, se inscrever.
você pode dar o joinha para que outras pessoas também vejam. Isso é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti. Senhor, te louvamos, te bendizemos e nós te adoramos. Espírito Santo, vem abençoar a Tua igreja. Vem abençoar o Teu povo, Jesus. Vem abençoar os Teus filhos, que muitas vezes eles são perseguidos, são caluniados, são humilhados, massacrados. Pai, ouve a oração, responde, Pai, a oração, responde o teu clamor, repreende as doenças, repreende as enfermidades. Senhor, estende a tua mão, abençoa a tua igreja, renova e restaure a fé do teu povo, para que a glória de Deus se manifeste na sua casa, para que a glória de Deus se manifeste no seu trabalho, para que a glória de Deus se manifeste na vida dos seus filhos, das suas filhas, para que reconheça o teu poder, para que reconheça a tua glória, para que reconheça o seu Espírito Santo, Jesus. Pai, desperta o teu coração, desperte a tua alma, que portas que estão fechadas venham se abrir. Senhor, se alguém doente, receba a cura. Abençoe, Senhor, lá no sítio, na chácara, nas fazendas. Envia teus anjos de fogo e os teus anjos de guerra. Entra, Senhor, em batalha espiritual para abençoar a tua igreja, o teu povo, no nome de Jesus. Eu abençoo este copo com água, fotos, documentos e peça de roupa e declaro nesta manhã a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, lembrar vocês hoje que nós temos culto aqui em Araxá, na rua João Tiburcio da Trindade, 570A, Pão de Açúcar 4, e você é o nosso convidado aqui na nossa igreja em Araxá. Então venha participar hoje. Deus tem algo muito forte, palavra de Deus no seu coração, bênção que Deus vai operar sobre você, tá? Temos também a live. Se você mora em outra cidade, não tem como vir cá, então veja pela live, tá? Vai ser mais ou menos às 7h30 da noite, tá bom? Você fica aí ligadinho, 7h30 da noite, a nossa live pelo nosso perfil Josi Lima. Se inscreva aí no canal no YouTube, tá? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus filhos. E até hoje à noite na live, ou segunda-feira pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Domingo nós temos o culto também às 7h30 da noite, aqui em Araxá e em Patos de Minas. A nossa igreja em Patos de Minas é na rua Antônio Cândido Borges, 206, na Vila Garcia. Tá? Ligue para nós, você quer ser um parceiro, uma parceira do Projeto Mil Almas, ligue para nós, o nosso telefone é o 99909-9218, área 34, tá bom? Que Deus abençoe, querida irmã Mônica, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe nossos irmãos, né, que estão aqui conosco, em nome de Jesus, nossa irmã Geralda, os nossos irmãos que vão entrar logo depois. Receba o nosso carinho, o nosso abraço em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Que Deus abençoe, queridos.